Hola amigas y amigos que escuchan este podcast, bienvenidos a un nuevo capítulo y este va a ser un capítulo especial por dos cuestiones. Una porque va a ser en portugués y la segunda por la razón de que es en portugués es porque tengo un gran invitado que espero que los que hablen español puedan quedarse igual e intentar entender. Así que voy a comenzar a hablar ahora en portugués. Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a um novo programa, um novo capítulo do meu podcast Reflexões de um Músico. E hoje eu estou muito honrado, estou muito feliz porque eu tenho um convidado de honra que eu admiro muito. Ele é um grande violonista a nível mundial, ganhador de muitos concursos e tem uma grande carreira. E hoje eu tenho a grande honra de que ele quis ser parte desse projeto. João Carlos Victor, tudo bem? Tudo bom, Lautaro? Obrigado pelo convite, por essa introdução tão generosa. Eu que fico agradecido e honrado com o convite. Não é para nada generoso, é realmente o que é mesmo. Tudo bem? Tudo tranquilo? Muito obrigado por ser parte desse projeto, viu? Eu que agradeço. Eu acompanhei os outros que você já fez, já te falei que acompanho o seu canal há um bom tempo, vendo todas as dicas que você dá, de soluções técnicas e, enfim, já conheço seu trabalho desde o início do YouTube, quando você começou o canal. Então, fico feliz de poder fazer parte. Que honra. Muito obrigado mesmo. E hoje, no nosso podcast, a gente estava até agora, não fora de câmera, falando, a gente fala em português, em espanhol. Acabamos decidindo falar em português, mas tomara que todo mundo consiga mais ou menos acompanhar, né? E tendo você aqui na minha frente, sendo uma grande exponência do violão, e tendo uma vivência tão grande de uma carreira muito grande, né? Com você dá para falar de milhares de coisas, mas antes de tudo, fala um pouquinho quem é você e o que você fez na sua carreira para, se tem alguém que não te conhece, saiba de você. Tá bom, vou tentar resumir assim. Eu sou o João Carlos Victor, violonista brasileiro, sou natural de Salvador, Bahia, sou formado em violão pela Universidade Federal da Bahia. Depois, em 2008, eu consegui uma bolsa de estudos para seguir os meus estudos de pós-graduação na Alemanha, na classe do Franz Hallas, em Nuremberg. Terminados os meus estudos lá em 2010, me mudei para a Suíça, onde fiz 2 mestrados em performance. Um mestrado em performance que é mais parecido com o que se tem normalmente na Europa, e um outro que é um mestrado que é o nível mais alto, a titulação mais alta com relação à performance, que é o mestrado em solista. Primeiro na classe do Max Scheidegger, um especialista em música contemporânea, que já trabalhou com alguns dos maiores nomes da música contemporânea. E depois com Pablo Marques, que é um nome também muito famoso no cenário do violão, um grande violonista. E depois acabei indo para a área de musicologia, também sou formado em musicologia, faço meu doutorado atualmente em musicologia, e esse ano, a partir do ano que vem, na verdade, eu serei novo professor da Lucas School of Music, na Bélgica, substituindo a professora Rafaela Smits, que vai se aposentar. Então, serei o sucessor dela nessa instituição. Uma carreira incrível, né? E com um grande esforço para resumi-la, né? Porque tem muita coisa mesmo. Acabei que teve uma época que eu tive que fazer uma biografia assim, mais detalhada do que eu fiz, e aí que você se dá conta de tantas coisas que acabou fazendo, né? São muitos anos bem metido com a música e muita coisa aconteceu. Então, é um pouco difícil até dizer o que foi mais ou menos importante, né? Mas eu faço sempre a questão de falar das instituições e dos professores mais do que dos prêmios e etc., porque os prêmios que você ganha são consequência do trabalho que você faz em sala de aula e do trabalho que você faz todos os dias. Então, normalmente, quando me pedem para falar, eu faço sempre questão de falar dos professores das instituições, porque elas acabaram me moldando, né, no final das contas. Sim. E isso é muito bom que você tenha esse conceito e fala muito também de você enquanto a sua personalidade, né? E é uma coisa que, nesse sentido, saudando a grande diferença entre nós,
me acontece a mesma coisa que sempre eu sinto que os meus logros que teve até agora, que vou ter, são mais logros dos meus mestres que meus, uma coisa assim. E falando disso que você falou quando teve que fazer uma biografia, né? E sentir e ver e falar, nossa, quanta coisa já tem nessa estrada, né? E que sensações te deram? Que coisa você pensou quando viu isso aí? Olha, para ser sincero, foi bastante, a sensação foi de surpresa, porque é, às vezes dava a sensação de que eu não tinha vivido tudo aquilo. Mas, enfim, olhando todos os programas e certificados e etc., fotos antigas também, a gente vai se lembrando, né, dessas experiências que foram muito marcantes. E outras também que, infelizmente, eu nem tenho como comprovar, assim, né, por exemplo, agora eu estive em Viena e encontrei com a Brigitte Zacek, né, algumas pessoas a viram naquele vídeo do Segovia, né, em preto e branco, que ela toca chacona e tal. Então, uma pessoa que é um nome muito importante na nossa história, né? Especialmente na pesquisa da música do século XIX. E, enfim, a gente se encontrou e tal, e passei um dia inteiro conversando com ela. Então, são coisas assim que são momentos que muito importantes para mim, né? E assim como outras coisas, como prêmios também, e cursos, e aulas, e concertos, e etc. E, enfim, fazendo uma visita, né, a essas memórias foi bastante surpreendente, para ser sincero. É muito gratificante olhar para trás e se sentir bem com cada uma das conquistas, né? E acho que também tem um pouco a ver com o fato de que a gente vai sempre colocar, no meu caso pelo menos, sempre vem um projeto atrás do outro, né? Quase que não dá tempo muito para respirar e curtir os louros, porque sempre tem alguma coisa já vindo. Então, reviver um pouco assim as memórias foi bastante, foi gratificante, para ser sincero. Mas ao mesmo tempo daquela sensação de nostalgia, né? De poxa, eu gostaria de reviver determinados momentos e tal, que foram muito bons, assim, ou rever certas pessoas também, tem um pouco de nostalgia. Que lindo, você merece ter esses sentimentos. Mas sabe que falando da nostalgia, no geral, você tem como uma concepção da nostalgia como algo mais tirando para o ruim que para o bom. Mas eu acho que a nostalgia tem uma parte muito boa. Eu sinto, claro, não se mergulhar na nostalgia a vida inteira, o tempo todo, mas eu acho que ter nostalgia quer dizer que você tem momentos bons, porque a gente não tem momentos nostálgicos ruins. A gente não sente nostalgia por momentos ruins da nossa vida passada, né? Então eu acho que quando você tem momentos onde você relembra coisas e dá aquela nostalgia, quer dizer que de fato foram momentos muito bons, né? Esse é um tema bastante interessante, porque, em geral, nostalgia também é um sentimento um pouco agridoce, né? No sentido de que você pode ter sentimentos bons com relação àquela lembrança, mas ao mesmo tempo você sabe que aquilo passou e que não é mais tangível, né? Claro. Por outro lado, a psicologia já vem cada vez mostrando mais a importância que a gente dá inconscientemente a lembranças ruins, né? Então, quando você tem, por exemplo, um concerto que foi maravilhosamente bem, a tendência é você esquecê-lo muito mais rápido do que aquele concerto que foi traumático, por exemplo, né? E isso é um ponto muito interessante, porque na nossa profissão, especialmente, né? Essa questão de lidar com traumas, lidar com memórias ruins, é um ponto que é muito presente, talvez mais do que em outras profissões, né? Essa semana eu estava escutando um podcast que o Fábio Zanon apresenta e que lidava justamente com a ansiedade de performance, né? E contando de pessoas, por exemplo, famosas no meio, inclusive da música pop, etc., que deixaram de se apresentar porque cantores que esqueceram a letra de uma música, então pararam de cantar ou de se apresentar, e
E todos nós temos alguma lembrança assim, de concertos que estávamos muito nervosos, ou de brancos que a gente teve tocando, etc. E isso normalmente acaba tomando um espaço muito maior na memória do que aqueles em que a gente teve um êxito muito maior. E uma das formas, né, que se vem sendo utilizada para poder tentar tratar desses problemas é justamente de tentar reforçar cada vez mais as memórias positivas, de se fazer um esforço, né, para você recuperar mais vivamente na memória aqueles concertos ou aqueles momentos, masterclasses ou aulas que você foi muito bem, né, para que essas memórias sejam mais vívidas do que aquelas que não foram bem, que não foram um êxito, né? Olha que interessante, eu acho muito interessante isso que você está falando e me interessa muito ahondar nessa questão. E até uma grande parte desse novo projeto de podcast, além dos tutoriais, é principalmente tentar aportar alguma coisa com respeito a isso. Porque a ideia desse podcast é de falar tudo que está por trás do que a gente sempre mostra, né? Do projeto, do produto finalizado, que é uma música, um concerto, sei lá, e tudo que a gente vive para poder chegar naquilo, né? Todas aquelas batalhas, todas as dificuldades, as questões de frustrações, etc. E como um núcleo desse projeto é tentar dar entre todos nós, né? Com as ferramentas de cada um, aportar alguma coisa para ajudar a lidar melhor com isso. Então, eu acho muito interessante se você quiser ahondar um pouco mais com respeito por exemplo, falar que coisas você acha disso, que coisas você pensa, como você lida com isso também, porque uma das coisas que eu acho também que prejudica muito essa questão de ficar na lembrança com aquela tipo de auto-boicote, com as coisas que não deram tão certo como a gente pensa, tem muito a ver com esse mundo tão globalizado onde a gente sabe tudo que faz todo mundo, as mídias sociais, e que todo mundo mostrando tudo maravilhoso, e você acaba se comparando. Antes, por exemplo, você poderia se comparar com seu grupo de amigos, o pessoal do seu bairro e os seus companheiros da aula. Hoje você se compara com todas as pessoas do mundo, e isso acho que está achando está fazendo uma grande ansiedade no povo todo. Não sei se você concorda com essa visão. Certamente isso afeta numa dimensão maior, mas a gente tem que lembrar também que muito antes da internet e das redes sociais, a gente já tinha casos de músicos como Chopin, por exemplo, que sofria, né, bastante para se apresentar em público. Então, de uma certa maneira, engraçado que quando a gente lê os tratados antigos, por exemplo, né, alguns falam um pouco disso. Você pega o Quantz, por exemplo, ele fala ele tem um capítulo sobre como se apresentar em público, o que você tem que prestar atenção e etc. Mas no final das contas a maior parte não trata tanto disso, então a gente não tem uma literatura, pelo menos que eu saiba, né, não sou especialista nesse assunto, mas não tem uma literatura de como é que isso era tratado anteriormente, até porque a música era feita, obviamente, de uma maneira muito diferente do que aconteceu, né, no século XIX, né, que você já tinha concertos, né, você vê que Liszt instaurou, né, a estrutura que a gente tem de recitais. Então, realmente isso mudou bastante a dinâmica, mas eu imagino, por exemplo, que, não sei, pessoas como o Fernando Sor, que chegavam, tinham que tocar uma música, às vezes 2 músicas apenas, né, num evento, né, devia ser realmente uma situação de bastante pressão. Mas, de fato, isso você tem razão, a gente está vivendo uma época em que muitas mudanças profundas aconteceram de uma maneira muito rápida. A gente está se adaptando ainda a isso, né? Ou seja, estamos, obviamente, falando de um tema muito específico, que é a ansiedade de performance, mas essas mudanças valem para tudo, né? Tanto da nossa carreira, como você administra a sua carreira hoje em dia, é completamente diferente do que era há 15 anos atrás, 20 anos atrás. Então, realmente essas mudanças foram muito importantes e impactantes,
E isso realmente agrega, em geral, mas eu acho que existe, no nosso caso específico da música, isso é uma coisa que eu já venho refletindo há um bom tempo, muito vem da nossa própria formação. Se a gente para pensar um pouco com relação a isso, e fazendo esse link com memórias não muito agradáveis, né, de experiências que não foram tão boas, repare que a gente vai para a aula, você se prepara, durante, digamos, 1 semana, 2 semanas, você vai tocar para o seu professor, e em geral, não sei se você já percebeu isso, mas a aula é muito focada no que você precisa melhorar. E dependendo de quem dê a aula para você, esses pontos débeis, seja da técnica, seja da música, seja do conhecimento musical em geral, são muito mais enfatizados do que você faz bem. Não sei se isso já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo de sair da aula pensando, poxa, eu não toco nada, eu sou muito ruim, melhor eu fazer outra coisa da minha vida. Porque justamente a sensação que dava ao término da aula é de que não tinha feito absolutamente nenhum progresso, nada soou bem, né? Foi tudo realmente muito ruim. E aí você vai depois para uma masterclass, que é justamente uma aula em que você tem outras pessoas assistindo e, em geral, a dinâmica é muito parecida. E aí você vai num concurso e aí você tem um júri, né, que seleciona. Às vezes você tem a oportunidade de conversar com os membros do júri para saber o que foi bom, o que foi ruim, mas nem sempre também. E, em geral, os concursos têm essa dinâmica que é bastante complicada, né? A primeira fase você toca, sei lá, 10, máximo 12, 15 minutos, e é isso. E aí, para quem justamente é o tipo de músico que começa um pouco mais devagar, que precisa de um pouco mais de tempo para se ambientar, né, com a atmosfera, acaba sendo bastante injusto do que aqueles que já chegam um pouco mais e conseguem se aclimatar de maneira mais rápida. Então, todo o processo, ele acaba muitas vezes com um efeito colateral, fazendo com que a pessoa se sinta realmente mal, né, consigo mesma. É uma coisa que eu venho notando, conversando com vários amigos também. E eu vejo que o que faz a diferença com relação a isso, muitas vezes, é o próprio professor com quem elas têm aula constantemente. Porque masterclass, a gente já viu masterclass de todo tipo, né? Eu já vi masterclass onde teve gente que chorou na frente de todo mundo, que o professor destruiu. Já vi masterclasses também que tanto faz, tanto fez. Então, assim, a gente já vê de tudo ali. E o masterclass é realmente um pouco difícil de você saber o que esperar. Mas quando você tem um professor que está ali com você, né, semanalmente ou mensalmente, que você trabalha constantemente, e aí que a gente vê normalmente o quanto isso é impactante em como a pessoa se vê, normalmente, né, como músico. Eu noto que os professores que têm uma posição de incentivar mais os alunos, mais a se apresentarem, mais a se mostrarem, mais, e que trazem sempre muito mais palavras de confiança, de, poxa, você está tocando muito bem, gostando muito do seu trabalho, olha, você está evoluindo muito bem, são pessoas que os alunos, em geral, têm uma posição com relação ao palco, até a própria presença de palco é diferente. Essas pessoas chegam lá muito mais confiantes do que outros que tendem, até não querendo, né, prejudicar os alunos, mas que estão ali para mostrar todos os efeitos. Em geral, esses alunos chegam um pouco mais tímidos, mais inseguros, e isso acaba também afetando a gente por um bom tempo, né? E eu porque também passei por isso, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar muito em como a gente lida com os nossos alunos também, porque o meio já é difícil por si só, né? São poucas as pessoas que conseguem se encaixar no mundo da música. Essa semana mesmo eu acabei descobrindo que um amigo alaudista acabou abandonando a música, né? Vai se dedicar a outra coisa agora. Então a gente vê que muita gente talentosa que também dedicou a vida inteira, em algum momento desiste porque realmente é uma profissão bastante difícil. E por si só já é difícil, né? Se encontrar hoje em dia no seu lugar na música. Então, acho que o trabalho do professor, além somente de mostrar o que o aluno tem que melhorar tecnicamente, musicalmente, com relação a coisas de estilo, articulação e etc., é também ter esse cuidado que vai além, né? Esse cuidado mais humano, digamos assim, né? De tentar entender aquela pessoa ali não somente como um aluno ou somente como uma pessoa que precisa de uma orientação musical, mas uma orientação mais ampla também, né?
eu concordo plenamente com você. Até o capítulo 4 do meu podcast, com uma convidada cantante muito boa também, a gente falou muito disso, dos professores mesmo, e querendo dar ênfase na importância do professor ensinar bem, exigir bem no aluno, mas não por isso destruí-lo, com tal de ele ser muito bom. E eu fico até feliz de você sendo uma pessoa que já chegou no lugar que tudo, por exemplo, todo violista gostaria de conseguir. E até para você também é importante isso, você acha que isso é um fato que realmente faz muita diferença? E é mesmo, porque se você começa a pensar, parece que tudo, em todos os passos da carreira de um músico, tudo parece que está feito para que seja difícil, para que seja mais difícil, para te restar, não para te acrescentar. Então, além disso, e nesse capítulo falamos muito que eu acho que na situação de professor-aluno tem uma hierarquia, né? Tem uma questão de poder. O professor tem um poder de autoridade e o aluno, no geral, tem uma grande dependência e uma grande, como é que se fala? Vulnerabilidade com o que o professor fala por duas coisas. Primeiro, você está numa etapa de aprendizado. Sempre o aprendizado é a etapa onde a gente é mais inseguro de tudo, né? A gente está querendo saber, a gente não sabe, está querendo saber, por isso somos alunos. E depois você tem essa admiração pelo que o professor fala. Então, isso gera um grande poder e um grande peso no que o professor fala para você. Então, tanto como o professor pode te dar muitas asas para voar, pode te destruir muito. E se você não tem uma personalidade forte, ou até um entorno, ou família, pais, irmãos, amigos, onde você conseguir gerar mais também essa energia para conseguir seguir adiante, e além das diferentes personalidades, tem personalidades que são muito fortes, que não importa o que você fale, ela vai continuar, e personalidades que são mais vulneráveis, né? Então, principalmente para essas vulneráveis, pode até, como você falou, até fazer destruir a carreira desse aluno. Eu acho muito importante a gente continuar falando sempre disso, para tentar ajudar de algum jeito, desde nosso lugar e com nossas ferramentas, cada um com diferentes ferramentas, a tentar fazer uma cultura de educação diferente com respeito ao ensino, não? E o que o professor além de ser um mestre que ensina coisas, né? Eu acho muito, muito importante. Na minha experiência, eu tive muita sorte. Eu só tive professores muito maravilhosos que me falaram que sem deixar de ser os mais exigentes, sempre me tiraram para cima. Sempre me deram esse pulo, né? De, você pode estar indo bem, como dar um valor naquilo que você atinge. Mas eu sei de muitos casos diferentes que até fizeram pessoas também abandonar uma paixão, né? Uma carreira. Além de que depois você luta com os seus vizinhos que não querem te ouvir, luta com o sistema que você tem que ir a trabalhar e não pode ter muitas horas para estudar, depois com o fato de tentar entrar no mundo da música, que é muito difícil, que cada vez se estila menos, o fato de concerto, música clássica, e todo mundo está tentando. Eu acho que continuar falando do fato dos professores além é muito, muito importante mesmo. E... Sim? Não, pode continuar. Não, pode isso, falar. Mais ou menos isso. Eu só estou como remarcando que eu acho muito bom que você colocou isso na conversa de hoje, porque é muito importante mesmo. Eu acho que vale muito a pena a reflexão da comunidade em geral, porque mesmo que você seja uma pessoa que não queira, obviamente, né, destruir os sonhos de ninguém ou desestimular ninguém, mas muitas vezes é o que acaba acontecendo como efeito colateral, por exemplo, em masterclasses, né? Chega um aluno que não é o seu aluno, você viu aquela pessoa pela primeira vez, você quer ajudá-la,
mas a tendência é normalmente se esquecer até de falar o que essa pessoa fez de positivo ou fez de bom. E a tendência é sempre procurar salientar ou mostrar o que pode ser melhorado. Olha que eu estou fazendo muita questão com as palavras que eu estou usando, eu não estou dizendo os problemas, né? Porque essa é uma palavra, por exemplo, muito presente. Então, em geral, a gente vê que falta um pouco de cuidado com como a pessoa trata o aluno, né? Muitas vezes a sensação é essa, né, de que a gente vai ter aula com alguém, toca e sai com aquela sensação de, poxa, eu normalmente não toco nada, né? Melhor largar isso aqui e fazer outra coisa. Mas eu acho que vale a pena realmente refletir com relação a isso, para que a gente não continue criando um ambiente onde a pessoa ela tem que ter, entre aspas, uma personalidade forte, né? Aquela pessoa que é ela contra o mundo para poder vencer no mundo da música, porque a gente acaba perdendo, né, grandes músicos com isso. E um outro ponto que também é importante e conectado a isso, que é com relação já vi muito isso acontecer, que é o aluno tem que fazer exatamente o que o professor mandou. Você vai tocar a minha digitação, vai tocar com a minha articulação, vai tocar... Enfim, que é uma coisa que a gente já vê acontecer no mundo da música há muitos anos. E por mais que tenha gente que acha que isso é um pensamento de uma outra geração, infelizmente ele ainda é presente até hoje, né? A gente vê, por exemplo, com as próprias comparações. Eu digo, eu sou um violonista dessa geração mais nova. Então, aí, obviamente, eu sempre acabo vendo, ou pela rede social, ou alguém fala, às vezes alguém tem a coragem de falar, né? E me compara com um violonista famoso X, violonista famoso Y, e etc. E sempre com aquela coisa de que eu deveria imitar o que essas pessoas fazem, né? E a resposta é sempre, poxa, se você quer que eu toque como o Segovia, vai escutar o Segovia. Se você quer, né, que eu toque como o Brin, vai escutar o Brin. Eu adoro esses caras são referência, não estou aqui por eu fazer diferente, não é uma crítica ao trabalho deles, né? Mas eu não posso ser uma imitação deles, né? O próprio William Kanengeiser, né, que toca no Los Angeles Guitar Quartet, numa entrevista ele falou de uma aula que ele teve com o Pepe Romero, ele foi aluno do Pepe Romero, né? E que ele no início procurava fazer tudo exatamente como o Pepe Romero. E aí um dia o Romero disse a ele, Bill, você precisa de parar de ser um pequeno Pepe para ser um grande Bill. E é exatamente isso, né? Mas a gente ainda existe muito essa cultura de tentar, quando surge alguém fazendo alguma coisa diferente, é sempre muito criticado. Vídeo Paul Galbraith, né? Quando o Paul Galbraith surgiu, tocando com um violão de 8 cordas, com aquela posição de violoncelo, etc. Até hoje, né? Tem muita gente que torce o nariz pro trabalho dele, ao invés de sentar e escutar e, poxa, qual é a mensagem que essa pessoa traz, né? Eu adoro ele. Eu sou fãzão dele também. Eu adoro. Não só como violonista, mas como pessoa também. Não conheço como pessoa, mas desculpa, mas o fato que ele tem de frasear, para mim, é maravilhoso. É incrível. Eu desconheço alguém que consiga tocar polifonia no violão igual o Paul, né? É uma coisa, assim, inacreditável. Então, assim, são casos e casos, assim, né? Que a gente vê pessoas que fazem um trabalho muito bom, como o caso do Paul, por exemplo, que pouquinho sou eu para falar qualquer coisa, mas que sofrem em um certo tipo de preconceito. Você vê o Paul tocar muito mais em locais fora do meio do violão, né? No circuito de festivais de violão, de séries de concertos de violão, você pouco vê o Paul tocar. Isso é um pouco um reflexo de como é o meio. Então a gente tem que refletir um pouco com relação a isso também. O que a gente anda perdendo, né? Se critica muito o fato do violão ter ficado no seu próprio meio. E aí vem um pouco essa pergunta, então a gente não está perdendo também os outros violonistas que acabaram saindo um pouco, que tem outras experiências que podem agregar também, né, ao cenário. Enfim, são questionamentos que a gente, eu imagino que você também faça, né, a gente deve ter mais ou menos a mesma idade, mesma geração mais ou menos, talvez eu seja um pouco mais velho que você. Mas a minha geração, por exemplo, ou pelo menos a minha formação,
não foi muito voltada para ter uma referência só como violonista. Então, como eu não tive isso, então eu acabo escutando isso todo muito mundo. rico, né? Eu acho isso muito rico. Claro, claro. Eu acho que em um determinado momento a gente entende o porquê as escolas se formaram e a gente entende o porquê determinadas referências em determinados locais foram importantes e as pessoas até hoje têm uma veneração quase, né? Mas eu acho que se perde um pouco quando isso acaba sendo uma veneração cega. É interessante a gente conhecer o que todo o resto do mundo está fazendo, né? Como é que você está tocando violão nos Estados Unidos, na França, na Argentina, enfim, na Croácia, em todos os outros lugares, e tentar entender como é que esse movimento do violão é formado ali. Isso, obviamente, só falando de violão, sem contar outros instrumentos, né? Sabe que eu penso agora, quando você está falando essas coisas, com o fato das nossas reflexões e as nossas preocupações, né, que a gente tem enquanto ao que para a gente é bom, é importante e de valor. E é engraçado porque tem coisas no mundo da arte, do mundo, por exemplo, do violão, do violão clássico, mais inclusive, e inclusive até meio que deixando um pouco a música popular, inclusive de lado, eu pelo menos enxergo mais as coisas no mundo da música clássica, que tem muitas questões que vão meio em contra da arte. E é engraçado porque parece que às vezes o mundo da arte entra como uma espécie de mundo como se fosse um mundo de ciências duras ou de esporte, coisas assim. Então tem muitas coisas que têm a ver com isso, com essas lutas meio tipo como se fosse uma questão de esporte, como se fosse tipo Corinthians e Palmeiras, Brim e Williams, coisas assim. Exatamente. Como se fosse uma questão de por que tem que ser desse jeito, essas coisas me preocupam muito. Ou, por exemplo, que gostaria depois de a gente adentrar um pouco, falar, se você quiser, no fato dos concursos, que também isso eu acho que também vai gerando como uma espécie de escola de tocar tudo igual, tocar tudo do mesmo jeito, que do jeito concurseiro, como a gente fala muito na Argentina, na forma concurseira. E eu sinto que todas essas coisas vão como em contra da arte, que eu acho que tem que ser o menos assim, do que existe no universo, o que menos tem que ser voltado para uma escola, um endereçamento, uma direção só, é a arte. Para mim não tem nenhuma outra coisa que tenha que ser menos assim e mais eclética, que tudo que existe no nosso mundo, nas nossas atividades, né? E também sinto que eu vejo refletido também na arte, que sinto como que em tudo está assim, que tem uma necessidade de ordenar tudo de um jeito vertical, que algo tem que estar em cima como melhor e depois outra coisa embaixo como segundo melhor e terceiro melhor e pior, e aquele jeito é melhor que esse aqui e aquele outro é pior. E eu acho isso como na sociedade toda, a minha leitura, né? Em todas as coisas a gente tem como essa bondade. Não, aquele filme é melhor que aquele outro, por exemplo. Aquele seriado é superior àquele. Aquele livro é melhor que aquele outro. Não, tipo, Messi é melhor que Cristiano Ronaldo, ou Cristiano Ronaldo é melhor que Messi. Como tem a gente, eu acho que temos essa necessidade de pôr algo em cima de outra coisa e não falar de que são coisas diferentes, e na música também se reflete isso. E isso também, na minha leitura, gera mais competitividade tóxica. De, por exemplo, quem é melhor entre você e eu? Além de que eu penso que você é melhor. Quem que é melhor entre João e o Lautaro, por exemplo? Ou o Fábio Sanon, ou, sei lá, Douglas Lora, sei lá, por falar nomes, né, que eu admiro a todos vocês. E por que não pensar são diferentes? E vai ter uma pessoa que um dia vai acordar tendo vontade de escutar a João. E só o fato que João toca as três peças espanholas de Rodrigo. E vai ter outro dia que esse cara vai acordar tendo a vontade de escutar a Fábio Sanon falando, tocando X coisa. Não
um só e aquele melhor. São todos diferentes. Mientras mais diferentes a gente seja, melhor, mais rico, mais gostoso tudo, porque também vai chegar um jeito que essa pessoa um dia não vai querer mais escutar a X e vai querer escutar a Y. E, então, tendo isso claro, a gente também deixa de ter essa competitividade meio tóxica que gera muita coisa, eu acho, ruim no mundo e na nossa própria vida, na própria luta interna, porque se eu começo a estudar todos os dias tentando chegar ao nível de você, minha vida vai ser muito ruim, entendeu? Mas se eu estudo todos os dias tentando procurar minha própria voz, mas não uma voz melhor que a de João, sino uma voz diferente, mas não diferente para ser diferente em cima, superior ao resto, não diferente só porque eu quero ser Lautaro e não quero ser Pepe Romero. Porque senão todo mundo, se toca como Pepe Romero, todo mundo vai escutar a Pepe Romero. Vai chegar um ponto onde ninguém vai querer escutar esses milhares de Pepe Romeros no mundo, né? Então, acho que ter essas coisas, parar para pensar nisso, também é muito importante, porque isso atinge muito diretamente com o nosso nível gigante de competitividade e ego. Claro, tudo que você falou, na verdade, podem ser subdivididos em vários pontos. Mas vou fazer, então, retrógrado, começando desse ponto. Isso que você falou, eu vejo muito dando masterclasses. Eu vejo alunos pegarem uma peça, seja qual for, sei lá, o Fandango do Rodrigo, e aí a primeira página, ele pega a versão do Marco Socias, a segunda página pega uma versão de um concerto do Marcin Dilla, a terceira página de um outro, então vai fazendo como se fosse um quebra-cabeças, mas misturando interpretações diferentes. E aí, quando eu pergunto ao aluno, mas o porquê disso, né, não sabe responder, porque não foi algo que ele parou, pensou, refletiu, testou, mudou de posição, tentou pegar uma outra perspectiva, ele simplesmente escutou uma coisa, gostou de um pedaço, toca como aquele violonista que ele gostou. E isso é muito presente no violão. A gente ainda continua um pouco mais disperso do que era antes, mas se continua tendo algumas referências e as pessoas procuram copiar essas referências, porque elas não são muito incentivadas a tentarem criar sua própria interpretação, porque isso obviamente dá muito mais trabalho. É muito mais fácil eu, como professor, e eu já vi professores fazendo isso, chegar para você e falar assim, pô, Lautaro, essa interpretação do Scarlatti, eu gosto muito do Brin, escuta o Brin. Aí você vai lá e fala, meu professor, a pessoa que eu respeito, que eu admiro, gosta do Brin, manda eu escutar o Brin, eu vou copiar o Brin, então pronto, né? O resultado vai ser um sucesso. Mas você não é o Brin, e muito da musicologia também evoluiu, e muita coisa, se sabe muito mais coisa hoje em dia do que na época que o Brin era violonista ativo, né? Então, pode ser que a gente tenha informações que o Brin não teve acesso naquela época. Claro que tudo isso estou conjeturando, né? Mas, de qualquer forma, a gente não precisa de uma outra pessoa tentando imitar o Julian Brin, né? Um dos pontos é esse. Com relação à competitividade, esse é um ponto bastante complexo. Por quê? Os concursos são realmente eventos complicados de se definir, eu acho. Especialmente depois que eu parei, bom, enfim, eu fiz concursos, fui júri de concursos, e realmente a perspectiva de quando eu fazia e de jurado é completamente diferente. Eu gostaria de ter sido jurado antes de ter participado de um concurso. Mas a verdade é que a competitividade tem em todas as áreas, e isso é uma realidade. A gente vai competir para um posto de trabalho, seja o que for. Existe uma competição. O caso no nosso meio da música é que, infelizmente, por enquanto, a gente não achou um modelo que seja o menos justo, porque concurso sempre vai ser injusto, sempre vai ter uma pessoa que vai estar feliz, que é que ganhou, e todo o resto que não, porque dependendo muitas vezes da cultura de onde você venha, você mora no Brasil, eu sou brasileiro, a gente sabe que na cultura do Brasil, se você não ganha o primeiro lugar, você não é nada. Se a pessoa ganha o segundo lugar, ela ganha medalha de prata nas Olimpíadas, em qualquer esporte,
ela é a segunda melhor pessoa no mundo naquele esporte. Para o brasileiro, isso não faz a menor diferença. Só vale se ela ganha. Então, para algumas culturas, isso é completamente irrelevante. Então, você sempre vai ter uma pessoa feliz e o resto que não. A gente ainda justamente não conseguiu encontrar, porque cada concurso tem suas regras e elas nem sempre refletem realmente o que é o mundo da arte, né, no final das contas. Então, assim, eu digo sempre por conta das primeiras fases, né? Eu acho a primeira fase de concurso a fase mais difícil de todas, porque em geral você tem pouquíssimo tempo para apresentar um trabalho e você tem pessoas muito diferentes, né? Você tem violonistas que precisam de mais tempo para poder se aclimatar e realmente, né, conseguirem se sentir livres para expor o pensamento musical delas, e outras pessoas que não precisam de tanto tempo. Em poucos segundos a pessoa já está ali e tal. E dependendo de quem senta também como jurado, você tem pessoas que vão validar mais erros técnicos ou menos erros técnicos, pessoas que vão validar mais o conhecimento de estilo, outros que não. Então é realmente uma questão muito complicada. Infelizmente a gente tem, em geral, se discute muito os resultados dos concursos, mas uma coisa que já, não sei quem foi que escreveu isso, mas em geral que a gente tem que, em geral as pessoas se repetem muito nas bancas de concursos. Você tem vários concursos que tem as mesmas pessoas ali, então dificilmente você vai esperar um resultado diferente. Os concursantes ou os júris? O júri. O júri. Porque os concursantes, por um bom exemplo, vão ser os mesmos, mas em geral a gente vê que, se você pegar os concursos, pequenos ou grandes, você vai ver que tem nomes ali que se repetem constantemente, então é difícil você esperar um resultado diferente. Porque, e não estou dizendo isso para colocar a integridade dessa pessoa em questão, é justamente porque o gosto daquela pessoa é esse, e pronto. Entendi. Então, é realmente uma coisa muito complicada. Eu acho que hoje a gente tem outras alternativas. O concurso, ele ainda é importante. Muita gente vai falar, já foi questionado com relação a isso, de perguntar, o concurso é importante? É importante. A semana passada eu estive em Viena, toquei na Musikverein, porque foi prêmio de um concurso. Se eu não fosse por esse concurso, eu não estaria tocando na Musikverein. É simples assim, né? Então, o concurso te dá visibilidade, te dá possibilidades que, mesmo você com a internet, dificilmente você chegaria lá. Isso é um fato. Agora, não é único. Hoje em dia, é muito claro que não é o único caminho, né? Você tem outras possibilidades. Não é necessário fazer concurso. Eu acho que é uma experiência válida fazer concursos. Porque isso é uma coisa que todo mundo já sabe, você se preparar realmente o máximo que você pode. Você tem uma data, né, que você precisa aprender, e isso é uma coisa que depois, na vida como músico, vai ser muito presente. Você vai receber uma proposta para tocar um concerto para substituir alguém, ou etc. Você tem um período curto de tempo para poder se apresentar, e essa experiência de você ter feito concurso, ter se preparado, peças de confronto, peças que você nunca tocou, e etc. Você ter um determinado tempo para se preparar, para montar, é válida para essas experiências depois também. E até para tocar com orquestra, né? A primeira vez que eu toquei com orquestra foi num concurso. Não recebi nenhum convite de nenhum maestro para isso. Então, são coisas que acabam agregando. Óbvio que, e aí eu acho que também volta o papel do professor. É importante que o professor oriente o aluno que aquilo não é a vida dele. O resultado de um concurso não vai definir se você é um bom músico ou um ruim músico. Ele é simplesmente um evento, um recorte, e aquilo. Você pode não passar da primeira fase no concurso e ganhar um concurso no ano seguinte. Isso já aconteceu com várias pessoas. Ou não ganhar nunca e ser muito bom, além. Isso é muito bom. E uma coisa não está atrelada à outra, né? Hoje em dia todo mundo conhece o András Schiff, mas quando ele fez o concurso Tchaikovsky, ele ficou, sei lá, em 4º ou 5º lugar. Eu tive que procurar no Google quem foi o primeiro lugar, porque eu não sei quem é. Entende? Então uma coisa não quer dizer nada. Existem muito mais... música é muito mais profundo do que isso, do que um prêmio. Agora, eu estaria mentindo e seria bastante hipócrita dizer a você que não ajuda.
Mentira, ajuda, porque eu mesmo fui beneficiado e outras pessoas também, né, por conta disso. Mas o que eu acho que é um pouco perigoso é que, como a gente tem hoje em dia muitos concursos, uma cacetada de concursos, agora mesmo que tá tudo por virtual, toda vez aparece gente com prêmio, né? É uma coisa assim, uau, nunca ouvi falar desse concurso e tal. É que muita gente pensa nisso como resultado final, como se a carreira dela dependesse disso, ou que o esforço dela dependesse desse prêmio. E aí realmente fica muito complicado. A gente vê, ainda mais agora que está tudo online, que você consegue ver todas as fases, você vê os mesmos concursantes tocando as mesmas peças todos os anos, e você vê que não há uma certa melhora, sabe? Você vê a pessoa tocar peça X no ano passado, no GFA, esse ano está de novo com as mesmas peças, e você não vê diferença nenhuma, não vê nenhum tipo de melhora, né? Com relação à interpretação, ou à técnica, etc. Então você fica pensando, bom, será que essa pessoa está evoluindo como músico? Ou será que justamente o concurso é somente para dizer, olha, eu quero ganhar esse concurso aqui porque eu quero ter esse prêmio no meu currículo? É uma questão preocupante, eu acho, no cenário. Porque, infelizmente, essas pessoas acabam tendo muita visibilidade e acaba também afastando um pouco, né, quem gosta de violão, porque, verdade seja dita, a gente não quer, eu não quero ir num concerto para passar 5 minutos, talvez impressionado com a técnica de alguém, e depois, poxa, que chato, e passar o resto de 50 minutos, 55 minutos, achando chato, né, o resto do programa. A gente não está ali para isso, a gente quer ter uma experiência, né, a gente quer ter uma comunicação ali com quem está tocando, com as músicas, etc. E, infelizmente, o concurso está um pouco que acabando com essa questão mais artística. Isso é um fato. Ou seja, a própria Maria João Pires tem um artigo, né, uma entrevista que ela fala sobre isso, né, de como a gente está tendo artistas... Os próprios projetos lançados pelas gravadoras são cada vez menos artísticos, né, cada vez mais comerciais. E os perfis que as gravadoras estão tomando de artistas mais jovens são sempre pessoas cada vez mais ligadas ao rockstar, né? Então, acaba afastando um pouco, eu acho, o que cativou a gente com relação à música, né? Enfim, isso é um ponto bastante... que, para mim, pelo menos, me faz refletir muito, né, com relação a isso. Sabe que eu não poderia estar mais de acordo com você. Não poderia concordar tanto como eu estou concordando com as suas ideias. E você atacou e passou por cada um dos pontos que a mim me preocupam também. E por exemplo, eu tive antes, quando era bem mais novo, que eu estava também nessa questão, eu quero passar por vários pontos, né? Mas teve uma vez uma grande, não um papo, sino em espanhol a gente fala charla, como uma espécie de apresentação, de reflexão que deu José Antônio Escobar na minha universidade de Buenos Aires. Ele é um grande violonista chileno, né? E ele falou sobre o fato dos concursos. Ele com o fato do concurso, mudou minha vida. Mudou meu pensamento com o fato de concurso, porque eu antes tinha um pensamento mais adolescente, que se não ganhava alguma vez um concurso, meio que ia faltar algo na minha carreira. Não que ia ser esse o único ponto, mas que alguma coisa ia faltar. Hoje não penso isso. Eu não vou ser hipócrita, que nem você falou. Eu concursei uma vez, eu tenho só uma experiência de concurso internacional, e foi muito maravilhoso. Eu nem passei na primeira ronda, mas foi muito maravilhoso. E foi depois, um tempo depois de ter escutado essa fala, e olha que interessante como você teve cuidado com as palavras que você utilizou. Você falou, eu não vou ser hipócrita, o concurso é válido. Você não falou, nem é fundamental, nem necessário, e nem é uma porcaria. É válido. E eu concordo com essa ideia de que seja válido por várias coisas, e eu tenho, por exemplo, eu tenho um interesse de passar pela experiência de concursar algumas vezes, mas pensando mais na ideia de conhecer as pessoas, de conhecer outros companheiros, conhecer o jurado,
e a experiência de tocar em alguns palcos, em alguns lugares dos concursos, além da vida de gestionar os seus concursos. Mas já não sinto mais essa ideia de que eu preciso isso para sentir que eu vou ser bom e mais ainda sentir que o único caminho e uma das coisas que mais gera esse fato de ser achar que o único caminho é justamente parar de procurar dentro do seu estúdio, senão de fazer uma questão repetitiva e a gente para de tocar outras peças, para de trocar de procurar interpretações, coisas e começa a acontecer tudo isso que não tem nada a ver com a criação da arte, mas eu acho muito sensato, né, o fato de você falar que é válido, ainda é válido, mas que não é o único caminho. Isso é uma grande mensagem que eu acho muito importante que todo mundo que puder escutar, porque realmente ainda tem muitas pessoas que acham que se não ganha um concurso tem que parar porque não é bom. E além, nada é objetivo, não existe a objetividade, menos ainda num concurso que você tem um júri, que eles têm Claro. o fato deles, como eles pensam, as escolas deles, os que eles acham, o que eles evaluam, como você falou, alguns vão evaluar melhor a questão de limpeza, outros de conhecimento do estilo, que também é outra discussão, os estilos. É muito complexo, mas a mensagem mais importante, sem querer redundar tanto no que você já falou, é isso, que isso não define nem se você é bom ou se você é ruim, e nem o sucesso da sua carreira, né? Mas, além disso, Claro. eu queria te perguntar, talvez indo um pouco desse assunto, como que foi para você os diferentes processos de estudo, tanto seja para apresentar concursos, ou para estudar a sua formação como concertista, como você tem, por exemplo, momentos da vida onde você consegue enxergar nessa parte me importou mais isso, ou eu acho que no começo a gente tem que se importar mais por isso, e depois aquilo, depois o outro, ou falar um pouco da sua vivência, do seu processo de formação, se quiser. Olha, comigo, o que aconteceu foi que eu não tive, quando jovem, uma base sólida. Eu aprendi violão com meu pai, que era um violonista amador, e minha mãe foi quem ensinou a ler partitura. Minha mãe, ela estudou piano quando jovem, quando adolescente, e ela lembrava ainda, mas ela lembrava no piano. Então, eu não tive uma formação como a maior parte das pessoas tem num conservatório, onde você tem aulas de solfejo e teoria musical. Eu fui ter um pouco disso depois, quando entrei numa escola de música de bairro, e ainda assim não foi muito profundo, a gente não tinha um professor de violão clássico lá, né? Então, a minha formação mais básica, quando eu entrei na universidade, eu ficar tocando violão, né, a todo momento, então tinha um certo avanço no sentido de que eu conseguia tocar várias peças do repertório e tal, mas eu não tinha conhecimento musical quase nenhum, e muito menos de história da música, análise, nada disso. Então, Mais ou menos que idade você tinha? Desculpa. Quando eu entrei na universidade ou quando eu comecei a tocar? Nessa etapa que você já conseguia tocar algumas peças, mas Olha, ainda não tinha... quando eu tinha 12 anos, eu fiz um teste de nivelamento para entrar nos cursos de extensão da universidade. Eu já tinha 12 anos, já tocava Astúrias, já tocava Requiem de la Alhambra, tocava a Sonatina do Dr. Roba. Tudo isso escutando as gravações do Segovia, que meu pai conseguiu com um amigo dele, que era uma pessoa aficionada por violão, tinha não sei quantas gravações, então ele copiava essas gravações e eu escutava, então passava o dia inteiro tentando aprender. Se eu quisesse tocar, não sei, Eloy de la Mar, ia passar o dia inteiro ali até conseguir tocar. Então, por ter muito essa questão da disciplina e de ser muito obcecado por isso, quando novo, então eu tentava, esse era o processo de aprendizagem, eu conseguia a partitura com esse amigo do meu pai, tentava ler o que dava, o que eu não entendia, eu escutava nas gravações, aí como é que ele faz o ritmo? Ah, sim, aí tentava copiar. Então eu ficava tentando copiar muito das gravações. Mas o que acontece é que quando eu entrei na universidade, é que o mundo inteiro
se abriu e ficara muito claro que eu tinha que correr muito atrás da minha formação, porque obviamente era muito claro que não era só tocar as notas, né? Então, quando entrei na universidade, é que está muito claro que eu tinha que correr atrás de basicamente toda a formação que eu não tive antes. E aí, quando eu vim estudar no exterior, é que a coisa realmente tomou uma proporção muito maior, porque aí você está, obviamente, num meio muito mais profissional, e que as pessoas têm uma expectativa, né, de o que o músico profissional o nível que o músico profissional tem de ter, e que para mim foi muito impactante, né? Quando eu saí do Brasil, já tinha prêmios em concursos nacionais, etc. Viajava, vi o trabalho de outros violonistas da mesma geração que a minha, e todos tocavam super bem. Quando eu cheguei na Europa, na Alemanha, por exemplo, que eu vi a minha classe tocando, quando a gente organizava, que chama de Vorspiel, né? Que aí você organiza assim, você tem um concurso, um concerto, aí você organiza assim, para tocar para os amigos e tal, né? Tipo um aquecimento para um evento. Meus colegas tocavam assim, ficavam impressionados, né? Super profissionais, assim. E aquilo foi uma coisa que me marcou muito logo de início. Eu fiz, poxa, eu tenho de correr muito atrás da minha técnica, correr muito atrás de polir as coisas que eu faço e, ao mesmo tempo, de correr atrás de coisas que no Brasil eu não tive muito acesso. Quando eu cheguei na Alemanha, por exemplo, quem dava aula de alaúde era o Julian Baer, e eu pude fazer umas aulas com o Julian, né? Ele foi super generoso, na verdade, e permitiu que eu tivesse várias aulas com ele. O Julian hoje é o professor aqui da Escola Cantorum, né? O Robson Smith se aposentou, e o Julian Baer é que está ocupando a vaga hoje em dia. Então, quando eu fui tocar a primeira vez pro Julian Baer, eu lembro que eu toquei uma fantasia do Dowland, já mudou tudo, né? É uma pessoa que tem um conhecimento de música antiga muito grande, e ele começa a falar sobre textos, sobre tratados, sobre uma série de coisas que eu até então não tive sequer acesso. Então, o mundo se abriu ali também. E eu sabia que se eu quisesse tocar esse tipo de música, eu tinha que aprender sobre isso também. E uma pequena pergunta, desculpa, uma pequena pergunta. Quando você viu que de repente tinha que correr muito atrás de muitas coisas, te gerou algum problema emocional? Não, muito pelo contrário, pelo contrário. Tá. Acabou sendo um motivador muito grande isso, né? Um fator motivador muito grande. Eu sou uma pessoa muito curiosa, então se tem algum assunto que me interessa, seja o que for, eu vou focar naquilo ali e vou... O que me frustra é quando eu tenho que parar alguma coisa que para mim é muito importante e fazer outras coisas. Isso acaba sendo um pouco frustrante. Aliás, eu já tinha discutido isso com alguns amigos alaudistas. Eu tenho uma certa, não vou dizer inveja, mas uma admiração pelos meus amigos que se focam num determinado estilo de música. Eu tenho amigos, por exemplo, que se focam em música francesa do século XVII, e é isso que os caras tocam, só. Né? Se dedicam a esse repertório. Ou só a música contemporânea, ou só a música barroca. Eu acho isso fascinante, porque eu não consigo. Isso, de uma certa maneira, é frustrante. Porque quando você vai montar um repertório, por exemplo, vou tocar em algum lugar, eu tenho um conceito para fazer, eu começo a pesquisar, a focar num repertório, mas eu tenho que misturar com outras coisas, e cada um desses é um universo próprio, né? Então você sempre fica com aquela sensação de que você não sabe o suficiente. Isso, de uma certa maneira, é um pouco frustrante, mas ao mesmo tempo é emocionante também. Eu gosto muito disso. Então, para mim, não foi uma coisa frustrante, não. Para mim, justamente isso foi uma coisa que me fez passar muito tempo estudando. Aliás, uma coisa que eu já tinha escutado na época, antes de eu terminar meus estudos oficialmente de violão, era que, você já é profissional, para que você vai ficar trocando de professor e não estudar mais com alguém, né? Eu já ouvi bastante isso, porque eu estudei na Alemanha, estudei aqui na Suíça também, enfim, muita gente falava um pouco disso. Você já tem prêmio no Brasil, já vai de novo continuar estudando, vai ficar sendo estudante até quando? Só que é um pouco difícil para muita gente entender que, pelo menos para mim, é óbvio que isso não tem fim, né? É óbvio que a gente nunca vai saber tudo. Mas, ao mesmo tempo, quando você tem a oportunidade de trabalhar com alguém que tem muito mais experiência que você naquele assunto,
as possibilidades, né, o caminho ele se amplia, você começa a ver, né, muito mais possibilidades do que você via antes. Isso é uma coisa que acaba sendo um pouco viciante também. É difícil você dar um basta. É um vício bom. É um vício bom, é um vício bom. Mas, claro, tem hora que você tem que dizer o basta, mas eu acho que isso é uma coisa que cada um tem de fazer, né? Cada um sabe qual o momento que você fala, bom, agora eu quero pegar tudo que eu aprendi, digerir tudo isso e seguir meu próprio caminho, tomar minhas próprias decisões. E acabou. Sem ter que me reportar a ninguém, vamos colocar assim. Mas isso é uma questão de cada um. Então, mas o fato de eu ter já, quando eu cheguei na Europa, visto que existe muita coisa que eu queria aprender, me motivou a passar mais tempo estudando. E de uma certa forma eu continuo. Nessa pandemia estava tocando vihuela, então fui pesquisar um pouco sobre vihuela, como é que se toca, etc. E tentar ver como é que se faz, enfim. Então, continuo ainda assim, né? Com esse espírito de tentar aprender mais coisas. Mas voltando então com relação ao violão em específico, nesse momento, quando eu vim para a Europa, eu tinha decidido que, olha, eu preciso parar na época, meu professor na Alemanha queria que eu fizesse concursos, né? Ele incentivava muito, falava muito para fazer e tal. E a verdade é que eu não me sentia bem para fazer, porque eu via que eu tinha muita coisa para aprender. E independente de eu ter chance ou não de ganhar o prêmio, isso nunca foi uma coisa assim que era meu objetivo. Meu objetivo sempre foi tocar bem, né? Conseguir estar satisfeito com a maneira que eu estou tocando. Então, como eu via que tinha muita coisa para aprender, eu não me sentia muito confortável em ter que parar para poder focar no repertório de um concurso e ficar ali estudando aquele repertório para aquilo, entende? Não era uma coisa que eu queria fazer. E uma coisa que na época eu sentia falta na Alemanha também eram as aulas de análise, né? De falar de música sem estar com o instrumento na mão, né? Falar de repertório mais amplo, sem ser só específico de violão, mas falar de música em geral. E quando eu me mudei para a Suíça, eu justamente escolhi uma universidade onde tudo se encaixava, onde eu tinha um departamento de música contemporânea, que na época eu estava bastante interessado na música contemporânea, estudar com um cara que era referência nesse tipo de música, ao mesmo tempo que também tinha gente da área de análise, gente de outras áreas ali, você tinha matérias para fazer, para cursar, e que eu queria também, eu sentia falta de um pouco disso, né? Enfim, então minha formação foi bastante voltada para a música em geral, não foi somente para o instrumento em si. Era óbvio que eu tinha muito que correr atrás do violão também, de melhorar minha técnica, melhorar meu som, melhorar, enfim, tudo ligado à parte mecânica, mas ao mesmo tempo, tudo isso precisava de um embasamento musical também, né? Você não dá para tocar, sei lá, Dowland e Turina da mesma forma, não é o mesmo... Não é o mesmo tipo de música, não dá para esperar que você... Eu sei que isso é um pouco uma crítica, né, que eu particularmente tenho com o meio. Em geral, você vê muitos intérpretes que têm uma fórmula que eles tocam 500 anos de música com aquela fórmula. E como soa bonito, muita gente gosta, né, porque soa bonito. Mas cada música tem sua particularidade, né? Cada período tem sua estética. E eu acho importante conhecer essa estética. Se você é um músico, uma pessoa que quer trabalhar com música, por mais que você até decida não optar por essa estética, mas eu acho importante pelo menos conhecer. Sim. E aí foi isso que eu fui correr atrás. Então eu passei muito tempo sem fazer concursos, né? Mais focado em melhorar, em procurar tocar melhor. E aí eu fazia um concurso em um ano, 2 concursos num ano, uma coisa assim bem... eu conheço gente que faz em um ano mais concursos do que eu fiz a minha vida inteira. Nossa. E aí, quantos anos você tinha? Que fazia um concurso por ano, mas está estudando muito? Olha, depende, né? Para ser sincero, tem muita coisa que eu fazia, assim, para você... quando eu fui para a Suíça, meu professor, ele é uma pessoa que tinha uma mente muito aberta, o Matt Scheidegger. Por ele ser um cara da música contemporânea, ele não tinha muitos preceitos de que você tem que fazer isso assim.
Então ele era bem livre. Se ele falava, por exemplo, esses compassos aqui não estão soando legal, vamos tentar achar uma solução para isso. Às vezes a gente passava, eu era o único aluno dele, fui o único aluno dele por 1 ano e meio. A gente tinha aulas semanais de 3, às vezes 4 horas. Nossa, que delícia. Então a gente ficava quebrando a cabeça com certas coisas. E como ele não me dizia o que eu tinha de fazer, mas não me dava muito espaço para poder encontrar as minhas soluções, isso foi uma coisa que me marcou muito. Porque aí eu passei também a ser um pouco... experimentar várias coisas. Então, assim, eu passei de tudo. Ou seja, das coisas mais básicas, como, por exemplo, se eu vou tocar com banquinho de pé, se eu vou tocar com apoio, qual tipo de apoio, qual posição, etc. Ou seja, experimentar qualquer tipo de forma de sentar com o instrumento. Formato de unha, como é que eu vou interpretar tal obra, o que eu tenho que olhar, quais são os aspectos mais importantes, quais são os menos importantes, etc. E esse foi um germe que ficou assim por um bom tempo. Então, os concursos, quando eu fazia, eu também usava como termômetro para saber o quanto isso funcionava na pior situação possível, né? Que é de estar ali. E isso acabou influenciando muito, porque, por exemplo, eu lembro de um concurso que eu fiz em que, em todas as provas, eram 3 fases, todas elas, eu trazia uma transcrição minha, feita em punho, né? E aí isso é uma coisa que depois a banca vai me falar que eles acharam uma coisa também bastante interessante, né? E já foi uma coisa assim que logo de cara, antes deles escutarem qualquer nota, já foi uma coisa que já me deixou separado do resto, porque eu vinha tocando alguma obra que eu mesmo tinha transcrito. E o repertório também que eu passei a tocar foi um repertório que estava muito mais ligado ao que eu estava interessado em tocar, do que necessariamente uma coisa que talvez fosse funcionar em concursos ou não. Eu tenho, inclusive, uma anedota para contar, acho que eu nunca contei isso. Exclusividade no podcast. Talvez algumas poucas pessoas sabem disso, mas eu nunca contei assim. Eu fiz um concurso em que, a final do concurso, a gente tinha que tocar, acho que 30 minutos, alguma coisa assim. Achei entre 25 e 30 minutos. E eu tinha... o programa que eu tinha montado era um programa que tinha... Eu começava com a Farewell do Dowland e depois tocava a sequência do Berio. Esse era o programa. E na época eu estudava com o Pablo Marques, e eu conversei com o Pablo e falei, poxa, Pablo, eu sinto falta de mais alguma coisa. Eu ainda tenho tempo para tocar, e eu acho um pouco... só com isso, assim, tudo bem que já cabia no tempo que eles queriam, mas eu falava, poxa, precisava ter alguma coisa a mais. E ele falava, não, eu não acho que precisa, né? Mas eu estava com aquilo assim ainda encucado. E aí, antes de definir qual era o programa, não tinha mais aula com ele, né? Então essa é uma decisão minha, colocar uma outra obra ou não. E aí eu tinha decidido que eu precisava de alguma coisa que como a sequência é uma obra que deixa todo mundo muito tenso, eu sempre que já tinha tocado em público, etc. Então eu já sabia que o público ficava meio assim, né? Os ombros ficam assim, né? Porque as pessoas não sabem se o violão vai quebrar, se não vai quebrar. Se é isso que está escrito ou não, se ele está errado. Exato e tal. Eu lembro que eu morava quando eu morava em Lucerna, uma vizinha minha, uma vez, estava estudando essa música, ela bateu no quarto achando que o violão tinha caído no chão, ou que eles alguma coisa. Cada pizzicato Bartók e enfim, umas percussões que tem também na obra. Então, é uma obra que deixa todo mundo meio assim tenso mesmo, né? Quem está ouvindo. E eu que estava na cabeça que eu precisava de alguma coisa que fosse mais relaxante. Aí, eu tinha na época, porque estava afim mesmo, feito um arranjo do Tiquilim de Batim, do Piazzolla. E eu encuquei que eu devia tocar isso daí depois da sequência do Berio. Então, ia ficar um programa meio louco, assim. Se eu falo, você fica meio com... Se o cara toca uma fantasia do Dowland super melancólica, vem a sequência do Berio, depois termina com essa peça do Piazzolla que é mais melodiosa, assim, e tal. Mas eu decidi que ia fazer isso. E fiz. E eu lembro que na época o concurso organizava que os candidatos eles dividiam os quartos, né? Eu estava num quarto com outro candidato. E nós dois tínhamos ido para a final. E esse cara, ele tá me escutando tocar essa música, essa peça do Piazzolla,
E ele fez assim, cara, isso é muito bonito, de quem é isso? Aí eu falei, Piazzolla. Ele, legal. Eu, mas por que você está estudando? Você vai fazer um concerto depois do concurso? Eu falei, não, eu vou tocar isso na final. O cara riu, mas riu horrores. Ele, um russo, né, riu horrores. Falou, cara, você é maluco, você é completamente louco. Você vai tocar um negócio desse numa final de concurso? Você tá doido. Concurso para você mostrar o que você pode fazer. Aí eu tentei explicar para ele, mas, cara, faz sentido com relação ao resto do programa. Aí tentei explicar para ele, mas ele não entendeu muito bem e ficou meio de gozação. E eu ganhei o concurso e ele ficou em terceiro lugar. E é justamente o que aconteceu foi que o resultado foi o que eu queria. Quando eu terminei de tocar essa música, eu escutei do público no concurso. E o objetivo era esse, era tirar um pouco. Para mim era muito claro que pro que os padrões do concurso, digamos assim, esperam, já tinha mostrado o que tinha de mostrar. Claro. Queria mostrar meu lado, se aquilo fosse um concerto, né, o que eu faria? Isso é uma coisa que eu particularmente faria, acho que funciona. Mas é um risco muito grande. Claro, de quebrar com essa ideia, né? De quebrar com isso, mas eu acho que justamente todo o processo que eu passei era um pouco justamente de dizer isso, de ter os concursos, por exemplo, como uma forma de que, olha, se der certo, maravilha, ótimo, pô, tô feliz. Se não der certo, contanto que eu toque bem, eu saio feliz da vida, porque eu vou mostrar o que eu quero mostrar, né? O resultado pode ser o que for. Se eu não passar, poxa, que pena, né? Mas paciência, eu quero ter mostrado o que eu quis mostrar, seja tocando, seja com o repertório que eu tenho para oferecer. E por isso que eu falo, quando me perguntam, eu falo, cara, você tem que ter uma proposta artística. Se você tem uma proposta artística e você consegue se preparar para tocar bem, para expô-la nesse ambiente de tensão, você já é vitorioso. Porque mesmo que você não ganhe o primeiro prêmio, vai ter alguém do júri, vai ter alguém do público que vai simpatizar com aquilo. E aquilo pode te abrir portas depois. Exatamente. Então, eu, de novo, concordo e para mim tem que ser, para mim, também você expõe sua visão, não como verdade absoluta, né? Mas eu concordo com essa ideia de que primeiro esteja a proposta artística, porque por várias coisas. Primeiramente, eu não imagino conseguir tocar do mesmo jeito ou com a mesma expressividade uma peça que eu adoro, que me deixa louco, que é uma peça que eu não gosto, não estou muito afim, mas é concurseira. Eu não, até já estudar seria meio um ó, né? E depois, por exemplo, eu sempre me penso a minha carreira e o que eu quero fazer, o que eu quero atingir como público também. Tipo, eu tento tocar como o que eu gosto de escutar, com as características, coisas assim, não ser alguém, tipo, não gosto de João Carlos, então quero tocar, não, senão as questões, algumas características. E eu conheço muitos violonistas que eu escuto, que eu gosto, porque eu vi em concursos concursando. Quando eu quero, por exemplo, pegar os concursos para escutar com o interesse de acrescentar meu conhecimento de violonistas interessantes, eu nunca vejo quem ganhou. Eu vejo as rodas, como as fases inteiras, e eu pego aqueles que eu gostei. Então, tá essa questão de que tudo, não só ganhar pode te gerar coisas, né, com o fato de um concurso. E outra coisa mais que eu tenho sempre na minha cabeça presente é que a mim me interessa, não sei como, eu acho que você deve concordar com essa ideia, mas a mim me interessa muito mais tocar para pessoas, não para músicos. É muito mais, claro que também, se tem músico escutando, não fala, não, você vai embora. Mas o que me interessa é tocar para o público e conseguir gerar alguma coisa, um sentimento bom no público no geral. Não tocar para músicos com o interesse de impressioná-los, alguma coisa assim. E eu acho que isso é importante que esteja também nos fatos dos concursos e em tudo no geral. Como que o que você quer expressar, que ideia você quer expressar, né? Eu acho que existe um pouco de
pegando um pouco acho que você falou, existe um pouco de, não sei como explicar muito bem, mas eu vejo que se usa muito essa expressão tocar para músicos, como se fosse tocar um repertório que fosse inacessível para o público geral. Normalmente se fala muito disso, né, de abrir concessões ou não abrir concessões para um público. E eu acho isso uma questão muito complicada, porque não é porque você toca um tipo de música que, digamos, não seja o tipo de música que se toca na rádio, que o público não vai gostar. Ao mesmo tempo que não é porque a pessoa faz, não sei, um cover dos Beatles, que todo mundo vai gostar também. E eu noto que se fala muito com relação a isso. E eu, para ser bem sincero com você, olhando o que se passa nos festivais de violão, por exemplo, são, em teoria, voltados para violonistas, o que a gente vê é o contrário. Então, assim, eu vejo muito menos música experimental sendo tocada em festivais de violão do que fora dos festivais de violão. Eu mesmo já recebi vários convites que os organizadores falando, por favor, sem música contemporânea. Ou então, sem aquela maluquice que você gravou. Já escutei coisas assim. Porque no meu disco eu fiz questão de tocar uma peça de um compositor baiano, amigo meu, da mesma geração que eu acho um cara talentosíssimo. Então, eu acho que a gente também tem que refletir um pouco com relação a isso. Minha experiência tocando música contemporânea nos concertos, que eu misturo com outras coisas, é que, em geral, são as obras que as pessoas mais falam depois, mais comentam depois, que é que gera mais burburinho, mais do que as outras que são, digamos assim, mais acessíveis, né? Mas eu acho que vai muito porque eu toco o tipo de música contemporânea que eu gosto também. Eu procuro escolher as coisas que eu me identifico tocando. Tem obras que eu gosto de escutar, mas eu não me identifico tocando. Entende? Eu procuro sempre escolher o que eu tenho uma certa identificação tocando. E eu acho que faz diferença, porque o público também nota que eu gosto daquilo que eu estou fazendo e estou dando o meu máximo ali, naquilo. Sabe? Mesmo que a peça não seja uma peça muito fácil de digerir, mas as pessoas acabam comentando. Essa peça, por exemplo, Repetir, eu lembro que... Maravilhoso, eu adoro essa peça. Eu conheci por você, pelo seu disco. Exato. Porque, na verdade, essa peça foi dedicada a mim, né? Eu fiz a estreia mundial dela aqui. E eu fui... o lançamento, na verdade, do disco deveria ter sido feito lá em Benicássem, no concurso Tárrega, né? No ano seguinte. E, apesar do CD não estar pronto ainda naquela época, mas eles organizaram um concerto. E eu fiz questão de tocar essa peça. O organizador do Tárrega faltou me matar. Porque o público da cidade, isso é uma coisa interessante, o público de Benicássem, ele vai para os concertos. Então, as pessoas que estão ali são todas pessoas comuns, não são musicistas profissionais. Então, quando ele viu, ele já fez assim, meu Deus, esse cara é muito doido, né? E foi a peça que todo mundo saiu comentando depois, né? Todo mundo ficou comentando, cara, que música é essa? Todos os lugares onde eu toquei Repetir é a peça que todo mundo fica comentando depois. São 10 minutos de música de uma coisa que não é tão fácil de digerir, digamos assim, mas ao vivo funciona muito bem. E eu também acredito nessa música, e eu acho que isso faz muita diferença. Já tive concertos de música contemporânea em que as obras eram muito boas, mas quem estava tocando parecia que estava ali batendo cartão, né? Fazendo uma coisa assim que... Então você também não tem muita identificação com aquilo. Se o próprio intérprete não acredita no que ele está tocando, dificilmente o público também vai embarcar nessa viagem. Mas eu acho importante dizer isso porque eu vejo que nos meios do violão, dos festivais, por exemplo, a gente vê pouco música contemporânea sendo tocada. Pouco tipo de música que sai um pouco do que os organizadores acham que o público vai gostar. Só que isso é uma coisa muito difícil de você medir, né? Não é porque... Eu adoro Dilermando Reis, foi minha primeira grande referência, né? Mas eu vejo muita gente, às vezes, colocar Dilermando Reis num programa e tal, para tentar fazer, mas não é muito convincente a forma como essa pessoa toca essa música. Então as pessoas também saem com aquela sensação de podia ter feito outra coisa ali. Eu acho que se a pessoa sai de casa para ver um concerto, a gente deveria trazer uma experiência realmente diferenciada do que ela tem do cotidiano dela. Porque senão ela pode ficar em casa. Tem gente... Chega um CD?
Chegou uma época, por exemplo, hoje as pessoas têm programas de streaming em casa, né? Netflix, Amazon ou Prime, ou sei lá o quê. E para muita gente falar, isso substituiu o cinema, porque o cinema não passou a ser mais um evento, uma experiência. Passou a ser simplesmente um lugar onde você senta e vê um filme. Então, isso, hoje em dia, você faz em casa. Você não tem mais sair de casa para fazer isso. Então, eu acho que a gente tem que tentar evitar que com os conceitos se passe a mesma coisa. As pessoas tenham a sensação de que, ver um vídeo no YouTube de alguém tocando é a mesma coisa de que lá no concerto sentar e assistir. E a gente sabe que não é. Exatamente. Mas eu acho que isso passa muito também com relação ao intérprete, porque se o intérprete passa essa sensação de que ele está ali só cumprindo tabela ou só tentando agradar as pessoas, não funciona. O próprio Cláudio Arral falava disso, né? Tem uma entrevista dele muito famosa. Tem um livro que ele lançou, mas também tem entrevista muito famosa que ele repete isso, né? Que a pior coisa que o intérprete pode fazer é ficar tentando agradar o público. Você tem que ter a sua liberdade artística e trazer a sua proposta artística. Algumas pessoas vão gostar, outras vão odiar. Mas você tem que ser fiel à sua proposta artística, porque senão acaba perdendo essa magia. Eu estou fazendo meu doutorado sobre Walter Smetak e ele fala uma coisa que ele escreve uma coisa que é muito interessante. Ele fala que ele nunca viu concordâncias gerarem muitos pensamentos. Ele acredita que discordâncias é que faz com que a gente pense mais, ter opiniões contrastantes, né, contraditórias. Então, que nem a dialética hegeliana. Exatamente. Então, eu acho que justamente passa um pouco por isso. Se você tem uma proposta artística sua, vai ter gente que não vai gostar, mas isso, o germe vai estar ali, né? Vai se criar, vai se falar sobre isso. E, claro, proposta artística baseada justamente em verdades artísticas. Não estou falando aqui de você fazer uma coisa nova por fazer novo. A gente vê isso acontecer o tempo todo. Alguém pegar uma peça consagrada, muitas vezes, e tentar fazer uma versão completamente, né, diferente por ser diferente, sem nenhum tipo de coerência. Não, fala de uma questão de verdade artística, né? Sim, tá. Realmente. E quando acontece isso de você seguir o seu o que você realmente te identifica, é justamente ir pelo caminho da arte, pelo caminho da cultura da arte, do alimentar essa questão da arte. Tudo o contrário tem a ver com essas coisas que a gente fala que parecem que são contrárias. Mientras mais organizadores de festivais e concursos tenham menos essa questão tão burocrática de achar que o público quer X coisa, vai ser melhor para a arte, para acrescentar a questão artística no nosso mundo. E eu acho que, porque acontece isso de que os músicos tocam coisas que não se sentem tão apaixonados por aquilo, não vai ser a mesma coisa. E também eu acho que a gente, às vezes, tem uma questão com o público que às vezes subestima. Às vezes, a gente subestima os músicos, a população que não é música. Não, eles não vão entender, eles vai ser ruim. Mas primeiro que não tem por que ser desse jeito, e eu tenho amigos, amigas que escutaram concertos meus, que vieram e falaram, gostei dessa peça aqui. E eu fiquei, nossa, você nunca na vida tinha escutado, sei lá, uma sonata ou uma música contemporânea ou aquilo lá meio estranho para você, e de repente ficou na sua cabeça. Olha só como a gente mesmo às vezes tem um preconceito com o nosso público, né? E mientras mais a gente elimine essas coisas, acho que vai ser melhor para contrarrestar tudo aquilo que está acontecendo, que parece que vai um pouco em contra da arte, parece que coloca a arte numa questão meia maquinária, como uma máquina em funcionamento que fica aí naquilo e não tem mais, não tem essa questão que transcende, né, que fica, que gera alguma coisa na pessoa. Até eu acho que uma pessoa que fica, tipo, sem suportar repetir, que gerou alguma coisa igual, é raiva igual, sei lá, mas gerou alguma coisa, aconteceu alguma coisa e não nada, né? E eu tive experiências assim com músicos de ir a escutar grandes
intérpretes ou grandes mecanicistas da música que você achava que não estava acontecendo nada com ele ou ela e também não acontecia nada com você. E outros com muito menos até questões técnicas resolvidas, mas tocando com tanto coração que que eu fiquei muito emocionado, muito emotivo. E aí é quando eu falo, eu quero ir por aí, como eu te falei, que de falar de eu quero ser o que eu quero escutar. Então você fala, eu quero ir por aí, para essa questão do emocional, né? Acho muito importante isso também. E tinha alguma outra coisa mais para falar com respeito a isso? E o fato de, por exemplo, que é uma questão muito também complexa e que tem muita discussão, né? Mas eu concordo também com a ideia de a gente procurar também entender e saber um pouco dos estilos. A mim me falta muita formação nisso. Um dos pontos mais fracos que eu acho na minha carreira, mas tenho muito interesse em aprofundar mais nos estilos, nas características dos compositores, tudo para saber o que é aquilo, porque eu também quando escuto, e eu até tenho vários violonistas presentes na minha cabeça agora, que gosto como tocam, mas parece que eles transformam toda a música na música de um compositor só, e parece que Guilherme Reis e Bach são a mesma pessoa que fizeram duas peças com diferentes notas. E isso acaba ficando como empelotando tudo, né? Que parece só uma mesma coisa. E eu não gosto disso, não gosto desse jeito. E às vezes tem muito essa questão na discussão na música clássica, que eu acho que na música popular não é tão assim, não se discute. Por exemplo, na música folclórica argentina, quando alguém te fala, toca uma chacarera, mas toca uma chacarera com o sotaque de chacarera. Não tem discussão. Então, porque se eu quero tocar uma samba, uma chacarera, tenho que procurar o estilo, por que com Bach não, por exemplo? Ou por que com classicismo não? E tudo vale. Claro. Né? Você que acha? Eu concordo com você. Esse sempre, já há muitos anos, é o meu objetivo. Ou seja, é tentar aprender mais sobre os diferentes estilos que a gente toca no violão e tentar reproduzi-los. Porque, assim, óbvio que a gente entra em questões muito complexas. Primeiro porque em muitos o violão, como a gente conhece, não existia. Então a gente usa um instrumento que é completamente diferente do que se fazia, com características muito diferentes dos instrumentos que se tinham naquela época. Então como é que a gente consegue reproduzir aquele discurso e aquela estética com as ferramentas que a gente tem hoje. Levando também em consideração que o público não é o mesmo, né? Mas, de uma certa maneira, uma coisa que eu venho vendo muito é que existe também, apesar das pessoas, do público ser outro, existe uma certa nostalgia também desse tipo de música. Uma coisa que é até meio filosófica, né? A pessoa tem nostalgia de uma coisa que ela nunca viveu. Então, assim, claro, se a pessoa acredita em reencarnação e tal, aí são outros 500. Mas existe sim uma certa conexão. Não sei explicar por quê, como se sucede, mas eu sinto que existe. Mas a minha maior preocupação já há muitos anos é com relação a isso. A questão é que isso é um caminho muito complicado, porque, primeiro, é um caminho muito longo. A gente toca 500 anos de repertório, 600 anos quase de repertório. É muita coisa. Então, a gente tem, obviamente, gravações disso só a partir do início do século XX, final do século XIX. A gente tem gravações de como se tocava, né, determinado tipo de música. Mas se você falou do Bach, por exemplo, ou qualquer outro do Barroco, a gente não tem uma gravação, a gente tem textos que falam, e os textos são importantíssimos, mas também são opiniões daqueles autores, né, com relação. E a visão deles de música é um recorte daquele período. Então, por que é difícil? Porque ele exige da gente muito mais do que só tocar. Exige um trabalho intelectual muito grande também, de pesquisa também muito grande, e de você ir a fontes, muitas vezes ter que aprender idioma que você não falava, né? Ter que se familiarizar com determinados processos e métodos que não fazem parte de você sentar, pegar o instrumento e tocar e repetir trechos, entende? Então, esse é um trabalho que é bastante árduo também.
E eu acho que isso é uma das coisas que acaba fazendo com que muita gente tenha um certo preconceito, né, com relação a isso. Na música antiga, eu vejo que existe o intérprete de música antiga, ele, per si, já é também uma espécie de musicólogo, ele já é investigador. Ele precisa ser, né? E no nosso caso, não existe muito uma exigência com relação a isso, infelizmente. E eu acho que se a gente quer tocar música do passado, a gente tem que se informar mais sobre isso, porque faz parte do discurso daquela época, né? Faz parte do idioma da determinada peça. Eu tenho que tentar entender aquilo. Como é que eu vou, por exemplo, pegar uma pavana do Milan, ou um cento do Milan, e não sei o que é espresatura, por exemplo. Só o conceito de espresatura já muda a forma como você percebe aquela obra, né? O conceito de espresatura é que você não faça tudo que você for fazer, por mais difícil que seja, não tem que ser difícil. Né? Tem que parecer o mais fácil, o mais simples possível. Que é um conceito que a gente até hoje tem, né? Muita gente define um músico virtuoso como uma pessoa que faz algo muito difícil parecer ser muito fácil. Mas Milan tem muito disso, né? Exato, mas isso já vem de muito antes, né? Então, se você quer tocar, por exemplo, as diminuições, né, do Luiz Milan, isso é uma coisa que você tem que ter muito clara. E isso não é só em Milan, você vê que é um recorte que se passava nas cortes, né? Os músicos das cortes que queriam passar a impressão, né, de virtuoso, então eram pessoas que tinham que fazer coisas que pareciam, são muito difíceis, mas que parecem ser fáceis. Isso porque, obviamente, era um público que tinha conhecimento, eles sabiam que aquilo era difícil, porque eles tinham aulas de música, né? Eles sabiam que fazer dedilho, escalas em dedilho é uma coisa difícil. Mas se você faz como se fosse fácil, você cria essa aura de uau, né? Como incrível é esse cara e tal. Então, mas esse tipo de conceito, ele é importante para esse tipo de música. Muito importante. A gente tem que ter, claro que essas coisas vão mudando. A própria definição de virtuoso, ele vai mudando com relação com o passar dos séculos, né? Você tem pessoas que tocam, conseguem reproduzir num alaúde, por exemplo, ou num instrumento, música vocal. Esse cara tocar música polifônica, o cara é um mega virtuoso. Ninguém fala sobre escalas ou tocar arpejos e nada disso. Tanto que os métodos, ou seja, só no século XIX que a gente começa a ter exercícios, né, mesmo, técnicos. Até então, toda a didática era voltada por música. Você tocava peças e a partir dessas peças você ia desenvolvendo sua técnica, né? Mas sempre conectado com música. Nossa definição de colocar dexteridade com virtuosismo é uma coisa que já vem bem depois, já é um conceito do século XIX. Claro. Então, eu acho que esses tipos esse tipo de approach, ele é importante para você entender melhor esse tipo de música. Porque se você pega uma fantasia, por exemplo, de Francesco da Milano, e você toca as escalas como você tocaria, por exemplo, uma peça do Turina, por exemplo, né? Você tocaria, sei lá, a sonata do Turina, você faz o mesmo approach com as escalas, tá errado, porque o pensamento não era o mesmo, o objetivo não é o mesmo, entende? E a gente vê infelizmente, num cenário, uma abordagem muito parecida, né? A pessoa fala, bom, eu consigo fazer escalas rápidas com apoio, então ela usa o mesmo tipo de apoio, o mesmo tipo de ataque, de técnica, de força, em todas as escalas que ele for tocar, do Aranjuez a Francesco da Milano. E aí, obviamente, tem uma coisa errada. Pode agradar, tem gente que vai gostar, eu conheço muita gente que gosta, fala, poxa, sou bonito assim, pô, maravilha. Mas é uma questão de gosto, mas aí, obviamente, já não tem nada a ver com o estilo, e aí vai de cada um. Eu prefiro tentar saber o máximo que eu posso sobre cada estilo. Eu acho que a procura de você é muito valiosa mesmo. E para falar de uma outra coisa que eu queria saber, antes de já te liberar, de não roubar mais seu tempo, eu gostaria fico muito curioso de como foi e como é a experiência de gravar para um grande selo musical importante.
como é que foi, como é que é, como você falaria do que é e que coisas tem que lidiar, né, para fazer um disco tão importante que nem o que você fez. Oh, agradeço que você acha isso importante. E lindo pra caramba, porque esse disco, nossa, Obrigado. é muito bom mesmo. Obrigado. O disco foi prêmio de um concurso, então já tinham diretrizes ali que tinham de ser seguidas, né? Uma delas é que, como foi prêmio do concurso Tárrega, que tivesse Tárrega no repertório. Então, eu tinha que bolar um programa em que Tárrega tivesse presente. Eu queria já ter as fantasias cromáticas do Dowland no disco, então eu pensei realmente em ter as fantasias ali, né, como um fio condutor e colocar obras de contraste. Mas ninguém disse absolutamente nada com relação ao programa, né? Ninguém falou, olha, não pode gravar isso, não pode gravar aquilo. Mas eu acho que também muito vem porque veio com o prêmio do concurso. Eu não sei como é que a Naxos faz normalmente, assim, em geral, o que eles fazem normalmente é com um compositor, né? Eles pegam um compositor X e aí gravam a obra daquele compositor, mas não sei como é que seria se eu os abordasse com um projeto e falasse, olha, eu gostaria de gravar esse projeto. Se eu pegasse esse mesmo disco que eu tenho e não fosse prêmio do concurso e apresentasse, eu não sei se eles teriam, como é que aconteceria, se eles topariam, se eles colocariam algumas regras ou tirariam outras peças, não sei te dizer. Mas sobre o processo de gravação, tem uma coisa que eu aprendi e que acho que é muito importante, que é que o processo de gravação, ele é muito diferente do que a gente faz normalmente, né? Ele é muito diferente de você estudando, de você ir em concerto, num concurso, é tudo muito diferente. Então, numa gravação, as coisas mínimas que na sua sala de estudo não te incomodam nada, com os microfones ali na frente, te incomodam bastante, né? Então, uma coisa que eu percebi é que a gente tem que ser muito mais meticuloso quando você vai fazer uma gravação, muito mais meticuloso com o preparo do que quando você faz mesmo um concurso, né? Porque os mínimos problemas que você tem, eu falo técnicos mesmo, né, de chiado de mão esquerda, de chiado de mão direita, de você levantar o dedo e soar uma corda, tudo isso vai estar na gravação, tudo isso é aparente e pode, infelizmente, destruir tudo que você vem construindo com seu discurso musical. Então, o preparo ele tem que ser realmente muito mais... tem que ser um preparo muito melhor, muito mais atencioso e meticuloso. A outra coisa é você ter também uma clareza de como você quer musicalmente as peças, porque como você tem que repetir, isso é uma coisa que muita gente não sabe, né? Ou não sei, mas você não grava do início ao final a peça, né? Você pode gravar do início ao final alguns takes, mas você vai gravando de pouquinho em pouquinho. A questão é quando você faz essa picota, por mais que você tente picotar, digamos, por frases, mas essa frase que você fez anteriormente tem que ter uma conexão com a frase que vem depois. Todas elas fazem parte de um todo. Então é muito fácil você se perder do todo. Claro. Entende? Então, antes de você entrar na sala de gravação, tem que ter muito claro o que você quer musicalmente com as músicas. Até o andamento. Eu lembro que, por exemplo, isso acabou, de uma certa maneira, ter muito claro o que eu queria com essas músicas, acabou me ajudando, porque eu lembro que o engenheiro de som, ele falou para mim, cara, pô, tá muito fácil de gravar. Ele falou, porque os tempos são basicamente os mesmos, muito parecidos. E pô, que ótimo. Ele falou, porque nem sempre é assim. Às vezes você tem takes em que o cara tem que regravar tudo de novo, porque essa frase aqui tá muito boa, mas quando você joga para a próxima, já não tá no mesmo andamento, já não tá com o mesmo timbre. Então, você tem que ter uma imagem muito clara do tipo de som, do tipo de andamento, de articulação, de dinâmica, para que quando você vá fazer as coisas, tudo cabe. Eu lembro, por exemplo, que na sonata do Tedesco, como a gente usa escordatura, né? Sexta corda em Ré, quinta corda em Sol para o segundo e terceiro movimento, quando você vai gravar uma obra com escordatura, é sempre complicado. Sempre complicado.
Porque em algum momento, por mais que você deixe a corda tomar seu tempo e tal, mas você tem que estar sempre tendo cuidado para estar afinado, né? Então, eu lembro, e às vezes tem posições que você faz em que, pela posição que você chegou, não está bem afinado. Aí você fala, pô, não tá. Então, ó, quero gravar só o acorde. Então você vai lá, eu tive, por exemplo, gravar um acorde só. Falei pro cara, pro engenheiro de som, quero gravar o acorde. Ele olha pra minha cara assim e fez tipo, você é maluco? Você vai gravar um acorde só? Fizer um acorde só. Pra mim tá me incomodando. Tá bom. Então, mas aí quando você for gravar o acorde, você tem que ter o mesmo timbre, né? E o mesma dinâmica e tudo, dinâmica, né? E tudo com o peso que você tinha anteriormente. Então, se você não tem muito claro o que você quer nos mínimos detalhes, claro que passa, né? Depois que a gente escuta a gravação, fala, puxa, se eu tivesse mais tempo, eu refaria isso, eu refaria aquilo. Sempre tem que melhorar. Mas é muito importante ter bem claro o que você quer. Não usar o estúdio como experimento. Eu vou lá ver o que sai, vou lá ver o que acontece e tentar. Não é o mais indicado. A não ser que você, obviamente, tenha tempo indeterminado, né, no estúdio. Pode ficar no estúdio um mês inteiro, se você quiser. A gente vê os vídeos do Glenn Gould, né, experimentando e tal, com gravação, mas ele podia gravar 3 meses se ele quisesse, né? A gente normalmente tem 3 dias de estúdio, é isso aí. Um abraço. O CD tem que estar pronto. Um abraço. Então, eu acho que isso é uma coisa que vale muito a pena ter em mente quando a pessoa tem a vontade de gravar um disco, né? Ela tem que ter tudo bem estruturado. E não confundir com tá tocando tudo perfeito. Os erros podem acontecer, que todo mundo é humano, todo mundo erra. Mas musicalmente, o que você quer fazer, quer dizer com cada música, tem que estar claro. Porque se tá, você consegue depois consertar qualquer tipo de problema. Olha que interessante. E que eu acho que são dicas muito, muito lindas, muito ricas essas dicas para todo aquele que quer gravar. Até para mim, por exemplo, eu de gravação profissional mesmo, só teve uma experiência de gravar no estúdio muito da hora para uma peça que um compositor espanhol fez para mim, eu gravei para o disco dele. Mas já naquela hora, tipo, para mim é muito mais fácil dar um concerto que gravar um disco, né? Tem pessoas que por aí é mais fácil gravar. Para mim, nossa, é muito difícil. Um concerto, tipo, é muito mais tranquilo, porque não tem todas essas questões de perfeccionamento que tem pessoas que por aí têm isso mais com facilidade. Mas, por exemplo, essa peça só também eu tive que gravar em várias partes. E aí eu fiquei, poxa, eu sou uma mentira, porque essa peça não foi do começo ao fim, eu sou fraude, né? E, então, até nesse sentido, vão te escutar falar que todo mundo, até os grandes, que nem você, também precisam fazer essas gravações partilhadas para fazer um tudo, né? Porque é muito complexo gravar música acadêmica, né? Da capa fina que fique de CD, né? Quase só para alguns. Isso é uma coisa que as pessoas têm que perceber, que a proposta de um disco não é um retrato de uma performance. A proposta do disco é você ter uma performance que seja, na teoria, pelo menos, né, um trabalho de ourives mesmo, né, um trabalho que você ali tenha passado bastante tempo fazendo e montando a peça, né? Você montou uma peça, montou um quebra-cabeça, pegou aquela peça, dividiu em várias peças pequenas e montou da melhor maneira que você poderia fazer naquele momento. Não é um retrato de uma performance. Então são coisas muito diferentes. Tem um livro muito bom chamado Off the Record, do Neil Pérez da Costa. Eu tenho esse livro, inclusive, aqui. Que é um livro que trata muito do início das gravações. E, na verdade, é um livro que fala muito sobre interpretação. Ele parte do princípio de que as gravações mudaram a nossa forma de interpretar. E tem toda a razão, né? Se você pega as primeiras gravações, você vê que tem muitos erros, né? Muitas vezes os intérpretes até tiravam coisas da música para facilitar a fluidez, deixar passagens mais difíceis, mais fáceis, né? Para ter uma fluidez maior no discurso musical, etc.
Mas com o passar do tempo, se foi exigindo um nível de qualidade, né? Porque como essa gravação vai ficar se repetindo, se você comete um erro grotesco, né, grande assim, vai ficar repetindo aquele erro o tempo todo, né? Então, se passou a ter um cuidado maior com relação à limpeza, com relação à clareza, e foi se desenvolvendo a partir daí. Hoje em dia, as pessoas, claro, vão num concerto esperando o que elas escutaram no disco, o que é também um dos motivos pelos quais existe uma grande frustração por parte do músico, porque ele também gostaria de fazer ao vivo o que ele consegue, que ele escuta no disco, o que ele faz no disco, né? Mas o que as pessoas, o público em geral tem que ter muito claro é que uma apresentação, um concerto, é um evento completamente diferente do que um disco. São propostas diferentes, é teatro e cinema, né? Ou seja, você não pode esperar que você vai num teatro e você vai ter lá os sabres de luz do Star Wars, né? o disco voador e tal. Você só vai ter isso no cinema. Então, e o cinema é muito parecido nesse sentido, né? De que para você conseguir achar uma melhor maneira de contar uma história, você tem que ter vários takes. Porque os atores estão ali interpretando, mas às vezes tem um take que aquela expressão está melhor. Então você usa aquele que a expressão convém melhor com aquela cena. Com o disco é muito parecido. Não é... Eu, por exemplo, quando eu gravei, eu já tinha isso muito claro na minha mente, né? Não é que eu estou tentando passar a perna em ninguém e vender uma coisa que eu não sou, nem nada disso. Mas para mim era muito claro que aquilo era um trabalho bem diferente do que eu faço quando eu vou tocar em público, ou quando eu vou, enfim, me apresentar. Aquilo ali é um trabalho diferenciado, é um trabalho que eu vou tentar pegar a melhor cena que eu gravei e utilizar para aquilo, porque é uma coisa que eu acho que vai também de respeito com a própria música, né? Se eu tenho a possibilidade de repetir várias vezes e escolher a melhor, por que eu vou escolher somente uma? Claro. Entende? Enfim, eu acho que é mais saudável ver por essa maneira. Ninguém ali, se você conseguiu fazer aquilo, é porque você é capaz de fazer, sabe? Não é não está desmerecendo ninguém, demérito de ninguém, ter que regravar a mesma coisa várias vezes, escolher um take ou consertar uma nota, aquilo. Eu pelo menos, não vejo assim. Mas uma coisa que eu noto é que para o público em geral, que não sabe muito como é que funciona o processo de gravação, muita gente fica um pouco decepcionada, ou até... eu lembro de um grupo de discussão do WhatsApp, as pessoas ficarem chateadas porque o Julian Brim teve que regravou várias vezes Estudo 2 do Villa-Lobos, aí fez várias emendas, e, poxa, mas isso não desmerece o Julian Brim, entende? E não quer dizer que ele não consiga tocar o Estudo 2, ele consegue tocar o Estudo 2 do Villa-Lobos, né? Não está desmerecendo o Julian Brim, mas ele optou por fazer uma coisa que ele acha que ficaria melhor dessa maneira. Pronto. Para a gente como público, na verdade, é o compromisso que ele tem. Ele gravou um disco que ele quer que o melhor vá até você, que ele pode fazer, né? Então, eu vejo muito, muito mais por esse lado do que de ser, entende, tá mentindo para os outros e tal. Acho que mentira seria se você gravasse tudo muito, 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 muito lento, picotadinho, e depois você aumentasse a velocidade. Exatamente. Aí isso ia ser mentira. Eu vi vídeos assim, como velocidade 1.25, aí que você não precisava, normal estava bem já. Exatamente. Não, mas eu acho que no final das contas, a gravação realmente é um processo, como o cinema, é uma arte em si, né? Você gravar bem é uma arte em si. A gente vê muitos intérpretes fantásticos que nem tem gravações tão assim. E outra coisa que é muito clara é que a gente tem intérpretes que são melhores no palco e outros são melhores no estúdio. A gente vê o grande exemplo do Arthur Rubinstein, né? Que não deixou gravações assim de tamanha relevância como ele era como performer. Claro. Você vê que qualquer pianista que tenha hoje seus 50, 60 anos, esse pessoal viu o Rubinstein tocar. Todos eles têm o Rubinstein como um profeta. E as gravações, a geração que não pôde vê-lo e só escuta pelas gravações já não tem a mesma impressão. Claro. Eu acho isso que você falou muito saudável, porque é uma das coisas que eu venho pensando mais nesses tempos agora, que tem a ver com a gente aceitar
acreditar no que a gente pode fazer, que todos temos potencial, mas acreditar também e aceitar saudavelmente que a gente tem nossos fortes e nossos fracos, né? E que a gente talvez melhor, tem um ponto mais forte naquilo, e naquilo outro tem um ponto um pouquinho mais fraco, e a gente lidar com isso pacificamente, não querer ser como 100% em tudo, por exemplo, ser um grande performance e ser um grande gravador de discos, e ser um grande escritor e sei lá, um grande jogador de futebol, e etc, né? Não, é verdade. Eu acho que a gente tem que a maneira mais sadia é se encontrar no que a gente realmente gosta de fazer. É meio dramático, mas o Bukowski dizia, né? Encontre o que você ama e deixe isso te matar. Não tem que ser dramático assim, com o Bukowski, mas eu vejo uma coisa que eu acho interessante, é que aparentemente parece que existe essa pressão de que a gente tem que ser bom em tudo, né? Você tem que ser um grande professor, um grande intérprete, um grande musicólogo, um grande escritor, um grande orador, e obviamente não dá para ser todas essas coisas, né? Mas a gente tem que encontrar aquilo que a gente realmente se sente bem fazendo. Tem um pianista que eu sou muito fã, o George Sherbok, não sei se você conhece. Não. Foi um pianista húngaro. Ele, inclusive, é um desses que foi muito mais conhecido entre os músicos do que pelo público em geral. Mas foi um dos maiores pianistas do século XX e um dos maiores professores também de piano. Ele, inclusive, se dedicou muito mais ao ensino do que à carreira de performer, né? Que é uma coisa que, para mim, também é bastante inspirador. Tem algumas aulas dele no YouTube. Vale a pena conferir algumas masterclasses. E você vê que é uma pessoa que amava realmente ensinar. Ele sentava ao piano e tocava, e era uma coisa de outro mundo, assim. Realmente um intérprete, assim, fora de série. Mas ele, aparentemente, né? Ele se encontrava muito mais, se sentia muito mais, como eu vou dizer, se sentia realmente mais à vontade, mais feliz ensinando. E as aulas dele eram realmente, assim, fora de série. Ele tinha uma capacidade, uma maneira de fazer com que você se libertasse, né, de todos os... Ele mesmo falava que a gente tem muitos traumas. Nós músicos entramos na profissão com muitos traumas. E o objetivo dele, ensinando, era muito claro, era tentar fazer com que você se libertasse desses traumas e conseguisse se expressar livremente, né, sem nenhum tipo de medo de como a crítica vai pensar, como o seu professor vai pensar, como as pessoas vão pensar, né? Aqui sou eu, estou me despindo aqui, né? Musicalmente falando, e venho trazer a vocês aqui a minha mensagem. E ele tinha isso, né? Esse cuidado, essa preocupação ensinando. E esse é um exemplo, por exemplo, de pessoa que poderia ser e tem disso, e tem coisas, mas não investiu tanto na carreira quanto poderia ter investido, se quisesse. E eu acho que as pessoas esperam muito da gente, talvez, né? Ou talvez a gente ache que as pessoas esperam que a gente vá seguir por um lado. Você vai ser você tem tudo agora para ser um dos maiores expoentes agora dessa geração, tocando violão, ou tocando sei lá o que for, ou escrevendo, ou pesquisando, ou o que seja, e às vezes a gente se deixa levar, né, por essas coisas, mas no final das contas a gente tem que encontrar o que a gente se sente melhor fazendo. Maravilhoso. E abraçar isso. Exatamente. Bom, com você, dá para falar 10 horas mais de milhares de coisas e aprofundar em todas elas, né? Mas eu vou ir parando por aqui, primeiro porque eu sei que você faz muitas coisas, não quero te roubar mais tempo, e para ter uma desculpa para ter você no meu podcast em outra oportunidade, mas eu acho que foi um podcast muito, muito rico. Eu acho que todo mundo vai aprender e gostar muito, como eu aprendi nessa conversa com você, que você falou e de coisas muito interessantes, e acho que aportou muito com os seus grandes conhecimentos de vivências e tudo. Eu quero te agradecer. Estou muito, muito honrado mesmo de ter você aqui no podcast.
E realmente só fica a falar a grande admiração que eu tenho pelo seu trabalho, pela sua carreira, te dar parabéns pelo aporte, pelos logros, por tudo e principalmente por o que está de trás de tudo isso, que a sua qualidade de pessoa. Muito obrigado mesmo por estar Obrigado. aqui. Muita generosidade sua, eu que fico agradecido pelo convite, por ter tido essa oportunidade de conversar com você. Muito do que você falou vai ficar ecoando na minha mente. Engraçado, a gente tem opiniões basicamente as mesmas, né? Mas é muito interessante ainda assim ter um outro ponto de vista. Apesar das ideias se complementarem, serem parecidas, mas você tem uma outra perspectiva e uma outra experiência de vida, e isso agrega também a minha, né? Claro. Eu te agradeço muito também por expor suas opiniões e por essa ideia do podcast também, que é uma forma que a gente tem também de conhecer o seu trabalho, suas opiniões, sua pessoa também, né? Fora dos tutoriais do YouTube e tudo isso. Então, obrigado também por dar essa oportunidade para a gente. Eu que agradeço. Realmente, para mim, acho que é muito enriquecedor saber tudo que está por trás dos seus pensamentos, além do que a gente vê de você tocando, as questões que você faz com o seu trabalho. É muito interessante porque você tem muito mais também para aportar com os seus pensamentos, com as ideias, e realmente esse é nosso primeiro papo assim grande, como comprido, né? E eu fico até surpreendido de quantas coisas em comum, mas eu gosto muito dessa ideia, desse conceito, que não sei se em português é a mesma palavra, que é o rebote, o rebotar ideias. Sim. É a mesma palavra. Então isso sempre acrescenta, né? É verdade, é verdade. Bom, muitíssimo obrigado. Fico muito grato e espero que a gente possa, no futuro, conversar novamente sobre outros temas ou voltar a esses mesmos temas. Não sei. De repente temos outras perspectivas sobre o mesmo assunto. Seria muito genial. Sim. A gente tem uma frase que fala: a pessoa que pensa nunca pensa igual, sempre pensa diferente, né? Aunque seja do mesmo assunto, sempre chega a um outro lugar. Então, eu que te agradeço muito. Obrigadão. Então, esse foi nosso podcast hoje. Peço desculpa pelo meu português. Hoje tivemos uma grande honra aqui conosco. Muito obrigado por escutar até o final. Meu nome é Lautaro Pérez Batalha. Esse é o meu podcast Reflexões de um Músico. A maioria são em espanhol, mas vai ter de tudo aqui. Então, se você acha que esse podcast, que essa ideia e que esse capítulo pode ser de ajuda para alguém, pode ser bom para alguém, pode compartilhar, e só o fato de escutar é uma grande honra para mim e para nós. Muito obrigado e a gente se vê no próximo capítulo do meu podcast.